Fala pessoal, beleza? Eu decidi gravar um vídeo aqui para vocês para falar sobre uma coisa que eu percebi que muita gente tem dificuldade e até mesmo fica um pouco boiando assim, né? E não entende a diferença dessas duas coisas que eu vou falar, que é sobre o price action, né? E sobre a famosa análise técnica, né? A gente precisa entender a diferença desses dois, até mesmo para a gente montar o nosso trade system, né, o nosso modelo operacional. As duas principais coisas que eu já vou falar para vocês que tem diferença é que price action é leitura do preço. Então ela é uma abordagem, vamos dizer entre aspas assim, freestyle. Né? Ela é uma abordagem que a gente costuma dizer que ela é subjetiva. Né? Então assim, cada pessoa olha para o gráfico e enxerga alguma coisa. Já a análise técnica, ela é formada por um conjunto de indicadores que fazem confluência com a leitura. Então ela é objetiva, porque se você consegue quantificar o seu operacional, por exemplo, o meu operacional, todas as vezes que o preço fizer um retorno, a média de 20 e romper, por exemplo, a máxima do candle que testou essa média numa tendência de alta, aí para eu identificar que o mercado está numa tendência de alta, eu vou lá e coloco uma média de 50, ou seja, é tudo muito objetivo. Né? Então, se a média de 50 estiver apontando para cima, o preço fizer um recuo até a média de 20, né, e o candle seguinte romper a máxima, eu tomo uma compra. Isso é análise técnica, né? Ou seja, ela é 100% objetiva. É lógico que tem um pouco de subjetividade ali, mas ela é muito mais objetiva do que o price action. O price action ele já é subjetivo. Né? Eu vou falar por mim, né, o trade que eu peguei aqui no dólar hoje, tá? Esse trade eu peguei ele aqui, ó, nesse ponto aqui. Né? Na verdade, eu não peguei ele na hora certa, que eu fiz a tomada de posição que teria sido na ruptura da máxima desse candle azul. Eu não consegui pegar, então quando o preço fez esse retorno aqui, testou a mesma região, eu comprei novamente. Coloquei meu stop abaixo da mínima, né, e joguei meu alvo duas vezes. Né, e aí eu fiz esse financeiro. Tem várias leituras, né, para isso. Muita gente poderia ler, por exemplo, que isso aqui foi uma bandeira. Um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui foi uma bandeira. Né, o mercado veio, faz mastro, bandeira, rompeu. Né, isso é uma leitura de price action. Muita gente pode falar que isso aqui, sei lá, foi uma lateralização e um rompimento. Né? Muita gente pode falar, talvez, que isso aqui ó, pode ter sido uma deriva, por exemplo, uma cunha, várias coisas. Né? Então, assim, isso é o price action subjetivo. Porém, no meu modelo, eu tento ser o mais objetivo possível dentro da minha abordagem. Então, eu tenho meus pontos de entrada, meus pontos de saída, né? E é justamente nisso que eu quero tocar com vocês. O price action puro, como hoje já é muito difundido aí, é algo muito atrativo, né? Porque as pessoas querem aprender a ler o preço, aprender a ler o mercado de uma maneira extremamente objetiva. Extremamente clara, vamos dizer, não objetiva. Né? Então, o cara quer aprender a ler o preço sem indicador. Né? E para mim é uma das melhores formas. Só que tem um problema, porque é muito subjetivo. Às vezes o cara vê compra e venda no mesmo ponto. Então, a principal diferença entre análise técnica e price action é isso. Né? Na análise técnica, muitas vezes a pessoa vai usar, ou na verdade, todas as vezes a pessoa vai usar indicador para tomada de decisão. Né? Ou seja, para justificar aquela tomada de decisão. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, né, positivo que o cara conseguiria usando a análise técnica é basicamente ser objetivo. Né? Já no price action, muitas vezes o cara é subjetivo. Eu tento mudar isso, né? Eu tento mudar essa abordagem, né? Porque muitas vezes o price action puro é aquele negócio, espera fazer um pullback até a retração de 50, aí você fala, beleza, mas de qual perna? Né? De qual perna que eu vou esperar? Dessa perna, dessa outra, entende? A subjetividade. Né? Então, espera o mercado fazer uma bandeira, né? Tá, beleza, mas qual bandeira? Uma bandeira maior, uma bandeira menor, entende? Né? Isso é o problema. Então, um dos pontos positivos é esse, mas a gente tem, para mim, são mais os negativos do que positivos que pesam. Primeiro, a complexibilidade de indicador. Tem muito indicador, cara, que existe no mercado que, assim, envolve cálculos minuciosos para calcular determinada informação e, sendo bem sincero, cara, tem que ser muito bom para saber ler isso.
né? Para o cara saber encaixar isso no contexto. Então é um ponto que para mim é negativo. Segundo, você vai ter, cara, indicadores para todos os tipos de mercado. Vamos dizer, você vai ter indicador para volatilidade. O que é volatilidade? É quando o mercado se movimenta mais em lateralização. Você vai ter indicadores que funcionam mais em tendência. Então, por exemplo, não adianta o cara colocar uma média móvel para operar um mercado lateral, né? Não adianta também o cara colocar um IFR, né, para ele operar um mercado em tendência, entende? Então você tem que saber adaptar isso. Né? Outro ponto negativo, já no price action tudo é adaptável. Você consegue adaptar, né, o seu modelo, né, de operar de acordo com o preço. Outro ponto negativo que eu considero é que os sinais eles são um pouco atrasados, tá? Se você for seguir o indicador. Mas não quero dizer que não é possível você fazer uma entrada por um indicador, não. Eu considero que assim, um indicador técnico você precisa de um resultado de um tempo maior para que ele te dê o sinal. Por exemplo, vamos supor uma média de 20 períodos. Você precisa, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, de 20 candles de 5 minutos para ele te dar uma informação de uma possível tendência, que o preço está virando a tendência até a média mostrar para cima. Às vezes, pelo price action, você consegue pegar uma compra por um fundo duplo, por exemplo. Né? E quarto ponto, né, é a capacidade de você conseguir fazer todas as engrenagens girar, que para mim é o mais difícil. Né? Para mim não funcionou, mas entenda, o que não funciona para um não quer dizer que não vai funcionar para outro. Conheço várias pessoas que operam análise técnica e o cara opera assim, faz trades de livro. Né? Quando você pega um livro lá de mercado, você vai ver aqueles trades lá que o preço vem até a média e supera a máxima e não sei o que. Trade de livro, o cara é feira. Né? Mas eu considero a complexibilidade maior, porque na maioria das vezes as pessoas buscam indicador como fonte de refúgio, ela quer ter a entrada por aquele indicador. Na minha visão não é bem por aí. Né? Na minha visão, você não deve buscar a entrada no indicador, você deve usar ele como amparo na sua leitura. Né? E o que eu tento mostrar aqui no meu canal é que o price action tem como ser simples, você não precisa sofisticar demais. Eu vejo muita gente sofisticando, querendo, sabe, deixar a coisa mais bonita, né? Você não precisa disso, você precisa entender o simples bem feito. Eu já dei vários insights aqui para vocês. Você precisa entender muito bem o que é uma tendência, entender muito bem o que é um pivô, entender muito bem o que é um pullback, entender muito bem os padrões de candle. São coisas que eu utilizo e são coisas que funcionam. Às vezes uma pessoa acha simples e quer sofisticar e não consegue ganhar dinheiro. Então a principal diferença entre price action e análise técnica, no meu ver, é que a análise técnica ela é objetiva. O price action ele é subjetivo. E aí mora o problema, porque muitas pessoas, né, começam a ver compra e venda no mesmo ponto. Às vezes a pessoa chega totalmente perdida para conversar comigo, às vezes o cara olha para um gráfico e ele está vendo compra porque fez um pullback numa perna de 50 menor, mas ele está vendo uma venda porque fez um pullback numa perna de 50 maior, e aí ele está vendo uma venda porque o mercado armou um pivô de alta, mas aí ele também está vendo um pivô de baixa, então fica aquela doideira. Então, na minha abordagem, eu objetivei as coisas. Eu tenho os pontos corretos de entrada, eu tenho a leitura correta, eu tiro muita coisa que eu considero desnecessária. Por exemplo, não uso Fibonacci, não uso short, não uso linha de tendência, não uso nada disso. E faço uma leitura simples e que dá certo. Né? Então, assim, para você saber a diferença e saber o que você vai seguir entre price action, análise técnica, análise gráfica, é isso, a principal diferença. Tá? Então, price action é, como se diz, um modelo livre de se operar. Você tem várias formas de operar o price action. A análise técnica já é um modelo padronizado. Você tem ali as médias móveis, você tem o recuo na média, você tem o afastamento da média, né? Você tem ali modelo de volatilidade, o preço sobrecomprado, o preço sobrevendido e etc. Né? E isso pode te gerar um atraso nas suas entradas, até o mercado te mostrar que ele está invertendo a tendência, até a média virar, então você tem um delay aí. Já o price action, se você souber ler, na verdade, se você tiver um modelo que consiga ler o preço, você vai conseguir identificar isso um pouco mais cedo. Tudo funciona. Isso que eu quero mostrar para vocês. Mas para mim, na minha opinião, você saber ler o preço de uma maneira objetiva, ler os candles, cara, isso aqui, ó, isso que a gente está vendo, é muito mais fácil de você ganhar dinheiro no mercado. Muito mais fácil mesmo, tá? E é isso que eu tento passar aqui nos meus vídeos, né?
uma ajuda que eu trago aí para quem acompanha meu trabalho, e é isso que eu passo para quem também está comigo, faz aí a minha mentoria, o meu curso, né, e está junto comigo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo porque eu recebi muitas pessoas que me procuraram para entender o que é esse negócio de gatilho que você fala, o que é esse negócio, né? Isso é price action. Por que não usa indicador? Por que não usa isso? Né? O price action ele dispensa indicador. Né? Agora, a análise técnica ela é formada por uma junção de várias análises, né, de vários indicadores. Tá? Então é isso. Espero ter te ajudado. Né? Se você se sentiu aí ajudar de alguma forma, deixe seu like no vídeo, compartilha. Né? O alcance dos vídeos está bem baixo, pessoal. Né? Eu tinha falado isso já. Eu estou tentando até trazer vídeos menores para ver se sobe um pouco. Então conta aí com sua ajuda, né, de divulgação. E se você tiver interesse também sobre o meu curso e a minha mentoria, fala comigo, é só me chamar pelo link da descrição. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Valeu!